Olá, eu sou Pedro Cruz, professor de Educação Física, treinador de futebol, licenciado pela CBF. Eu sou Sheila Schindler, psicanalista e graduanda em psicologia. Nós somos pais do futebol. Hoje, nós vamos falar sobre agressividade no futebol. Sheila, eu percebo que quando eu estou em campo ou na quadra treinando os meninos, tem meninos que têm dificuldade para lidar com a agressividade. Você podia falar um pouquinho sobre isso? A gente tem visto muita agressividade no futebol. E a gente vê isso nas torcidas, né, nos bancos de reserva, inclusive entre os jogadores, dentro do campo também entre os jogadores, dentro do campo com o árbitro ou com os outros árbitros, né, o árbitro principal ou os outros árbitros. Vemos também muita agressividade fora, após o jogo, entre as torcidas. A agressividade no futebol tem sido realmente uma grande preocupação. Sendo assim, nós poderíamos trazer um conceito bem simples sobre agressividade, para o entendimento de vocês. Agressividade é qualquer forma de comportamento dirigido ao objetivo de prejudicar ou ferir outro ser vivo, e este está motivado a evitar esse tratamento de agressividade. Lembrando que esse prejuízo nem sempre é físico, pode ser também emocional. Uma outra coisa boa de se falar é que agressividade e raiva são coisas distintas. A raiva, ela é uma emoção e necessariamente ela não envolve uma ação. Ela pode sim causar dano, destruição ou não. Então, a agressividade, ela é um comportamento realizado propositadamente com a intenção de causar uma lesão, certo? Essa é a diferença. Então, sendo assim, quais seriam os critérios que poderíamos colocar como agressividade? É um comportamento, ela envolve uma intenção do sujeito, envolve dano ou lesão, lembrando mais uma vez que pode ser física essa lesão ou emocional, e é dirigida a um ser vivo. Nós sabemos que existem tipos de agressividade diferentes. Fale um pouquinho disso. Pois é, então, a agressividade ela pode ser assertiva, jogar dentro das regras com alta intensidade e emoção, mas sem intenção de causar dano. Seria um tipo de agressividade, que é positiva. Poderíamos ainda explicar umas nuances, uma linha limítrofe, o que seria a agressividade positiva e uma agressividade negativa, ainda dentro desse contexto maior. Seria mais ou menos o conceito que eu usei de agressividade, que seria a agressividade hostil, que é quando um comportamento ele é realizado propositadamente com o objetivo principal de lesão em relação a outra pessoa, a outro ser vivo. Essa é uma agressividade hostil. E temos ainda, para, digamos assim, identificar uma diferença, uma agressividade positiva, se é que podemos falar assim, é a agressividade instrumental. Ela envolve uma ação realizada para atingir o objetivo não agressivo. Então temos aí uma agressividade que faz parte, na verdade, de todos os esportes, inclusive do futebol. Então, quando um atleta ele dá um carrinho de frente para outro atleta, atingindo a perna do atleta ao invés da bola, isso seria uma agressividade que não é positiva, uma agressividade chamada de hostil. Sim, inclusive, nem toda agressividade assertiva ela é aceitável e nem toda agressividade instrumental também ela é aceitável. Então, os treinadores, as federações, os pais, que nós estamos falando para pais, precisam criar critérios bem definidos para os indivíduos, seus atletas, seus filhos, do que seja a agressividade. Eu vejo que tem atletas que eles têm uma agressividade muito grande dentro deles, criam diversos problemas dentro do adversário, brigam às vezes com os próprios atletas do mesmo time. Né? Isso tem uma causa? Sim, existem muitas causas, muitas teorias. Por exemplo, a teoria do instinto, que fala que o ser vivo ele tem um instinto nato e que pode se manifestar inevitavelmente em algum momento.
Temos também a teoria da frustração-agressão. O que seria isso? Quando o indivíduo ele se frustra em relação a um objetivo e, não alcançado, ele manifesta isso em forma de agressão. Temos a teoria da aprendizagem social, muito conhecida, inclusive, que é quando o indivíduo se espelha em comportamento de outro indivíduo. E como estamos falando em agressividade, os indivíduos, eles aprendem quando veem outros indivíduos sendo agressivos. Isso que você falou, Sheila, é bem interessante, porque eu percebo que quando os pais ou o treinador, eles agem de maneira agressiva fora do campo e o treinador lá na beirada do campo, os atletas tendem a ficar agressivos também dentro do campo. Sim. Né? E isso tem a ver com essa questão aí, né, que você falou. Existe uma outra teoria que nos traz um entendimento mais simples, que é o modelo de agressividade geral. O que seria isso? É o indivíduo, de acordo com a sua personalidade, estando exposto às circunstâncias, às emoções, às situações do momento, ele pode ou não manifestar a agressividade. Podemos falar que existem vários outros fatores que podem desencadear a agressividade, pensando inclusive nesse modelo de agressividade geral. O que seria isso? Lesões, questões culturais, questões de racismo hoje em dia muito comum. As equipes, se são muito rivais, se há um ponto naquela equipe ou em outra equipe de tensão muito grande, final de campeonato. Isso tudo, inclusive, faz parte muito da atmosfera moral da equipe, como a equipe está também naquele momento. O que é que os pais que estão nos assistindo podem fazer para diminuir a agressividade de seus filhos? Primeiro, nós podemos pensar quais são as situações que ocorrem com mais probabilidade essas agressividades. Por exemplo, atletas quando estão frustrados, quando eles estão perdendo por faltas injustas, porque aconteceu uma lesão, quando eles estão tomando de goleada, quando eles estão até empatando e o adversário dá uma virada. Isso causa uma tensão e há muito mais probabilidade de haver agressões. Atletas que sentem-se muito frustrados porque eles estão achando que ao perder, aquela perda vai significar uma mudança na sua identidade, como o público vai passar a vê-lo. Isso também causa momentos de agressividade naquele indivíduo. Um outro ponto, que é quando o indivíduo se concentra demasiadamente em resultados, esquecendo do processo. Agora vamos falar de coisas que podemos fazer para diminuir a agressividade. Nós podemos desenvolver estratégias para controlar, para modificar ações agressivas, estimular mudanças de crenças e ensinar comportamentos adequados aos nossos filhos. Por exemplo, como vamos ajudá-los nas frustrações às quais eu falei? Assim que seja percebido uma agressividade, retirar aquele atleta da situação. Melhor ainda é ensinar o controle dessa emoção, nessa reação à sua frustração. Quando a gente pensa em uma boa estratégia para lidar com frustração, a gente não pode deixar de falar que esse indivíduo ele está preocupado de como o outro o vê. Sendo assim, é necessário que os pais estimulem a construção dessa identidade para que ele não esteja preocupado no outro e sim focado em si mesmo. Uma estratégia em relação a resultado. É claro que todos queremos ganhar. Ninguém vai jogar para perder. E nossos filhos não são diferentes. Mas perder faz parte e ganhar não é tudo. Então, é necessário que os pais ensinem valores que façam parte do dia a dia do atleta nesse contexto de que um dia ele pode perder, um dia ele vai ganhar. Assim, vocês, pais, tiram foco do seu filho no resultado. Sheila, eu mesmo gosto de atletas aguerridos, atletas que não desistem das jogadas, atletas que vão para cima, não tem medo de ser atacante, não tem medo de ir para cima para driblar, né, o jogador adversário. Existe uma forma dos pais estarem estimulando essa agressividade
que é uma agressividade boa nos seus filhos? Diante do que nós já falamos sobre conceito de agressividade, quais são suas causas, estratégias para contê-la, parece uma contradição que eu vou falar. Mas sim, Pedro, seu filho precisa ser agressivo no futebol. Você sabia disso? Lembra que eu falei sobre agressividade assertiva? Pois é. E o futebol é um esporte de equipe, é um esporte de contato. Pressão, tensão fazem parte da agressividade do futebol. E seu filho aprender a jogar com essa agressividade assertiva é ideal para o desempenho dele, para o sucesso dele no futebol. Uma outra coisa importante de se falar é que essa agressividade assertiva, ela pode não aparecer logo no indivíduo, no atleta, mas ela pode ser ensinada. Dentro dessa agressividade assertiva, desse aprendizado, entra o treinador. E aí, treinador, o que é que se pode ser feito para desenvolver, estimular essa agressividade assertiva, essa que é positiva na hora do treino? O jogador, ele pode ser estimulado com todo tipo de treinamento. E a parte também psicológica, a parte comportamental também pode ser estimulada através do treinamento. Então nós, enquanto treinadores, podemos fazer atividades para estimular essa agressividade. Um exemplo, um goleiro, ele precisa sair de uma maneira mais agressiva para poder ganhar a bola no alto. Então a gente pode colocar atividades que estimulem essa saída do goleiro e cobrar dele essa saída forte. Lógico, com cuidado para não machucar os outros atletas. Assim também tem uma atividade que é de disputa de bola, onde ele vai se bater em outro jogador com os ombros, para poder chegar na frente, não permitir que o adversário fique com a bola. Nós podemos fazer atividades que estimulem isso. Eu posso fazer uma atividade onde tem a disputa de bola, proteção de bola, e eu faço inclusive isso com os alunos que eu faço personal soccer, para poder estimular isso neles. E isso pode ser feito no treinamento, no dia a dia também, dentro de um clube, dentro de uma escolinha, e é muito importante isso aí. E você, pai, também pode fazer isso em casa. Você tendo conhecimento disso, pode estar brincando com ele, fazendo com que ele proteja a bola, você tenta roubar a bola, ele proteger a bola. Isso é uma forma também de chegar e estar estimulando essa agressividade. E cobrar dele, que ele tem que guardar a bola, tem que proteger a bola. Uma outra situação muito importante, que é estimular ele chegar primeiro na bola que o outro jogador, é dar uma premiação ou uma situação que ele goste de fazer, caso isso aconteça. Vou dar só um exemplo. Eu posso fazer uma atividade 1 contra 1, onde o jogador que pega na bola primeiro, ele tem mais chance de finalizar essa bola. Então isso vai estimular a ele querer chegar nessa bola primeiro que o adversário. Existe também uma forma de estimular a agressividade de uma maneira geral na equipe, de uma maneira coletiva. O que seria isso? Quando eu quero que minha equipe faça a marcação lá em cima, marcar pressão na saída de bola do adversário, eu posso estar fazendo também atividade para estimular isso. E mais uma vez, eu posso estar criando um sistema de pontuação para que quando isso for feito, se um gol sair a partir de uma roubada de bola no campo de ataque, essa pontuação seja maior do que se ele roubar em outra região do campo. Isso vai estimular também que eles agridam mais o adversário na saída de bola. Tem atividades, Sheila, que eu posso estar desenvolvendo também para estimular o cabeceio, né? A hora de cabecear uma bola, seja para tirar, defender, ou seja para atacar, para fazer o gol, é necessário também uma agressividade. Então, eu posso estar fazendo atividade, tanto analítica como em forma de jogo, para que isso aconteça. E eu tenho que cobrar deles que eles façam isso de maneira assertiva, que eles façam isso com vontade de ganhar o lance. Porque muitas vezes o atleta vai de uma maneira mole na bola, ele vai de uma maneira que, como se fizesse só para chegar e dizer para o treinador que foi na bola. Mas eu tenho que mostrar para ele que não é o suficiente, que ele precisa ir realmente para ganhar. Porque na hora do jogo, ele vai precisar ganhar para que a gente não sofra o gol. Ou para que a gente faça o gol. Quando a gente fala de atacante, temos que nos preocupar também com a defesa pessoal, porque normalmente os zagueiros são muito mais agressivos. E se o atacante ele não souber também se defender fisicamente, ele muitas vezes pode inclusive se machucar.
Então, essa forma de chegar e fazer um bloqueio para que o jogador não bata nele, ele também tem que desenvolver. Outra coisa importante também é ele não se intimidar e mostrar para aquele defensor que ele também é agressivo. Então, ele precisa se impor também. Isso é bem importante, porque senão o defensor ele vai tomar conta da situação e não vai permitir realmente que você faça nenhuma jogada. E a probabilidade de você fazer gol vai ser bem menor. Inclusive, Sheila, muitos acreditam que só quem leva vantagem é aquele jogador mais forte, maior. Mas, na verdade, o jogador que não tem altura, que não tem um corpo mais musculoso, não é tão forte, ele pode levar vantagem também das situações, sendo aquele jogador aguerrido, aquele jogador que nunca desiste da jogada, que está o tempo todo ali, ó, fisgando, tentando roubar a bola. Ele vai também levar vantagem sobre isso e vai se impor diante dos outros jogadores. É lógico que se eu tenho um físico que me ajuda a levar vantagem, eu tenho que utilizar isso a meu favor. E isso é positivo. Mas eu não posso simplesmente me achar que por eu não ter esse físico, eu não posso também ser agressivo e não posso levar vantagem nas jogadas defensivas ou de ataque. Isso vai depender da minha postura dentro de campo, nas minhas jogadas. Na prática, inclusive, nós temos zagueiros, que é uma posição de campo que leva vantagem, muita vantagem quando se tem uma estatura maior, mas temos já casos de grandes equipes utilizar zagueiros não tão altos, que foi o caso do Barcelona, usou um zagueiro chamado Puyol. E esse zagueiro ele levava muita vantagem sobre os atacantes, até atacantes altos, porque ele tinha muita garra, ele tinha um tempo de bola fantástico, ele tinha a vontade sempre de estar ali fisgando o adversário, não dava espaço para o adversário, e ele foi um grande jogador de uma grande equipe, reconhecida numa posição em que muitos acreditam que não dá para ser uma pessoa pequena naquela posição, mas ele mostrou que dá sim, a partir do que ele desempenha na função. Eu vou citar um outro exemplo bem interessante. Dois atacantes da Copa de 94 do Brasil, Bebeto e Romário. Nenhum dos dois tinha uma estatura grande, porém deitaram e rolaram na defesa adversária. Isso porque eles são jogadores que não se intimidam. Eles partem para cima e fazem o que tem que fazer. E foram tão bem que chegaram a ganhar a Copa do Mundo. Agora, paz, vale a pena falar o seguinte: não há um único jogador que seja excelente em tudo. Existem pontos fortes e pontos fracos. Nos pontos fortes do seu filho, é importante que você ajude a que eles sejam estimulados a serem melhorados. E nos seus pontos fracos, ajude-o a refletir sobre eles, mas principalmente focar no processo, no trabalhar, para que esses pontos fracos sejam melhorados de alguma maneira, de uma maneira possível. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!